Sejam muito bem-vindos, amigos e irmãos do canal Fé, Esperança, Caridade. Hoje vamos escutar a quarta parte do audiolivro da vida de São José, revelada por Jesus à irmã Maria Cecília Baigi. Continue conosco, vamos descobrir a maravilhosa vida de São José. Certo dia, quando orava entre muitas outras pessoas, com um ardor inusitado, ouviu interiormente a voz de Deus que lhe dizia o quanto lhe agradavam as suas preces e que ele iria atender a todos os seus pedidos, assegurando-lhe também o grande amor que tinha por ele. Foi tal a alegria de José com estas revelações que permaneceu em estado de êxtase, imóvel e profundamente concentrado por várias horas, tempo no qual usufruiu da doçura e suavidade de seu espírito em Deus. Era tão grande o seu entusiasmo que seu amor se inflamou e cresceu ainda mais. Não desejava outra coisa que não fosse o seu Deus e suas divinas perfeições. Desejava ardentemente encontrar alguma companhia, também muito fiel, com a qual pudesse conversar sobre essas grandezas e perfeições. Mas, sabendo que tal amizade não se encontrava disponível, satisfazia-se com rezar para Deus para que ele lhe enviasse alguém nesse sentido. Certa ocasião, encontrando-se ele em meio a esse tipo de súplicas, ouviu outra vez aquela voz interior de Deus, comunicando sua disposição em atender aquele seu pedido, porém em forma muito mais ampla do que solicitada. De fato, Deus cumpriu essa promessa, embora sem manifestar-se a respeito, concedendo-lhe a imensa graça de poder privar com o Verbo encarnado e sua puríssima Mãe, sem dúvida alguma, graça muito maior do que a que José lhe solicitara. O santo se alegrou muito com a promessa feita por Deus, aguardando ansiosamente o seu cumprimento e pedindo sempre pela sua concretização. Sabedor de como Deus o favorecia, era imensamente grato pelos benefícios que obtinha e se oferecia a ele de forma completa e total, sem quaisquer reservas. Retornando a Nazaré, José não falava de outra coisa que não fosse da magnificância do templo e da felicidade de todas as pessoas que o visitavam. Seus pensamentos estavam sempre junto a Deus, e ele mencionava Jerusalém com as seguintes palavras: já sentimos imensa alegria só pelo fato de estarmos em Jerusalém, que dirá a satisfação que temos se habitássemos na própria casa de Deus? E quanto magnificante não será esse lugar? Ah, rezemos ao Senhor, para que Ele nos envie logo o Messias prometido, e assim nos tornaremos dignos de lá também poder habitar após a nossa morte. Essas palavras eram ditas para seus pais, e com tal elevação de espírito e ardor, que eles também se sentiam possuídos de grande ansiedade e desejo em termos da vinda do Messias, e também se aplicavam intensamente orações nesse sentido. Tais afirmações não eram feitas somente a seus pais e para os serviçais da casa, mas também para todas as pessoas que José encontrasse, às quais também transmitia aquela sua vontade quanto à vinda do Messias. José lhes dizia: rezai permanentemente, para que Deus se digne a reduzir o tempo de espera de suas promessas. Benditos seremos nós, quando obtivermos a graça de ver o Messias entre nós. Oh, que felizes seremos! Então, oh, como eu desejaria poder oferecer-lhe tudo, servi-lo e honrá-lo. Em determinadas ocasiões, sua mãe Raquel lhe perguntava:
Que farias, meu filho, se tivesses a felicidade de ver o Messias com teus próprios olhos? José, elevando suas mãos para o alto, respondia: Que faria eu? Eu me daria totalmente a ele e me ofereceria para servi-lo para sempre e não o deixaria jamais. Raquel então replicava: E não sabes então que a virtude significa muitos sacrifícios? José respondia: Não somente farei muitos sacrifícios voluntariamente para poder servir a ele, como também me considerarei feliz em fazê-los por toda a minha vida. E sua mãe objetava: Quem poderá garantir que o Messias gostaria de ter-te a seu serviço? José dizia então: É bem verdadeiro que disse eu não seria digno. Mas tanto eu rezarei, que ele, movido por sua infinita piedade, acabará por aceitar meus serviços e minhas devoções. Mesmo porque, sendo Deus infinitamente bom, o prometido Messias também o será. Além disso, Deus se compraz com as nossas súplicas e preces, e ao Messias também agradarão os meus serviços. E Raquel o confortava: Pois bem, meu filho, segue com tuas orações e súplicas, para que o Senhor se digne a enviar rapidamente o Messias. Espero que ele acolha teus desejos e ouça as tuas súplicas. E José, erguendo as mãos para o alto, exclamava: Oh, que isso venha a ser do agrado de meu Deus! Quem poderia ficar mais contente do que eu? José é tentado e atormentado pelo demônio, sua grande paciência e firmeza. O demônio fervia em seu ódio quando observava as admiráveis virtudes de José, nele resplandecentes, que serviam de exemplo para todas as pessoas e as animavam a praticá-las também. Por esses motivos, ele, tomado de grande furor contra o santo jovem, e não sabendo como fazê-lo incidir em atos de ira e de revolta, e ainda mais, para afastá-lo de sua fervorosa ação a serviço de Deus, passou a instigar alguns malfeitores e a insuflar em seus corações grande aversão por José, e até mesmo ódio por ele, pois a santificada orientação de vida do santo provocava nessas pessoas sentimentos de vergonha e censura. Por isso elas concordavam em que, quando o encontrasse, iriam molestá-lo, desprezá-lo e dizer-lhe palavras injuriosas, decisões essas que de fato acabaram por cumprir. Quando tais jovens encontravam José e esses delinquentes iam até mesmo ao seu encalço, o escarneciam e troçavam dele. Estando sozinho, o santo inclinava sua cabeça e, voltando seu coração para Deus, rezava para que aqueles indivíduos tivessem consciência dos erros que praticavam. Eles então, vendo que José não tomava conhecimento de suas ofensas, maltratavam-no ainda mais, com palavras como burro, idiota, covarde, dizendo ser ele tão estúpido que nem mesmo falar sabia. José seguia seu caminho, tentando mostrar-se tranquilo, e os maus indivíduos o seguiam, alardeando atrevimentos, e lhe diziam continuamente grosserias e ofensas. José se via então muito confuso e perplexo, sem saber se deveria responder-lhes à altura para que se calassem, ou se deveria manter-se em silêncio e sofrer com paciência. Obviamente, decidiu-se pela última alternativa, pois assim estaria agradando a Deus. Decidiu-se pelo sofrimento, até mesmo com alegria, sem dizer qualquer palavra. Sua atitude confundiu sobremaneira seus perseguidores, que se envergonhavam,
tendo assim o demônio sido derrotado mais uma vez. Mas os jovens delinquentes não se reconheceram satisfeitos e, em outras ocasiões, voltaram a maltratar José, até que, cansados de tanto ofendê-lo, finalmente acabaram por deixá-lo em paz. Mas as perseguições duraram muito tempo e José, ao deixar sua casa para executar alguma tarefa solicitada por seus pais, ia preparado para sofrer as agruras de outros encontros com os malfeitores. Todavia, jamais se queixou com quem quer que fosse, nem mesmo com seus pais, mantendo-se calmo e jovial. Entretanto, seu pai Jacó foi informado dessas perseguições e conversou com ele sobre isso, para saber se deveria tomar qualquer providência a respeito. Com toda serenidade, José lhe respondeu que seria melhor deixar as coisas como estavam, pois estavam certo de que, sofrendo com paciência, estava agradando ao seu Deus. E acrescentou: Sabeis, meu pai, quanto os nossos patriarcas e profetas sofreram voluntariamente muitas injustas e ofensas, e como sofreu Davi por ter sido injuriado e perseguido. Sabemos também que todos eles eram muito favorecidos pelo nosso Deus. Por tais motivos, é preciso que os imitemos, já que o Senhor nos dá ocasiões para isso. Jacó ficou verdadeiramente edificado com tais palavras e deixou que seu filho agisse segundo o seu próprio julgamento e que sofresse sem quaisquer ressentimentos como fazia. O demônio, vendo que nada conseguia com aquele jovem santificado e que acabava sempre por ser derrotado por ele, resolveu tentar outras formas de perturbar sua paz e seu paciente equilíbrio. Para tanto, passou a instigar uma mulher de vida irregular que não via José com bons olhos, para que encontrasse sua mãe e dele lhe falasse mal, como sendo ele objeto de censura por parte de todas as pessoas, de que não servia para coisa alguma e que, com o tempo, terminaria por gastar tudo o que eles possuíam nas grandes esmolas que faziam a todos os que as pediam. E dizia que aquela turba que o perseguia continuamente era constituída de pobres, que, sabedores deste fato, o perseguiam quando ele deixava a casa. Raquel, embora mulher de sabedoria e prudência, plena conhecedora do temperamento do seu filho, tanto e continuamente ouviu essas coisas daquela mulher, que assim agia com permissão divina, que acabou por deixar-se influenciar e fazer ásperas reprimendas a José. Ele, embora conhecedor da origem daquelas intrigas, jamais se queixou e aguentou tudo com grande paciência e com resignação, sem quaisquer ressentimentos. Somente em uma ocasião, ele respondeu para sua mãe e lhe disse com muita humildade que ela deveria informar-se corretamente sobre o que lhe era dito, pois assim saberia que se tratavam de inverdades instigadas pelo demônio, com a finalidade de inquietá-la e conturbar a paz familiar. Raquel aceitou suas palavras e acabou por certificar-se da fraude tentada pelo demônio e expulsou de sua casa aquela perigosa mulher que tentava introduzir a discórdia entre ela e seu filho. Satanás, embora confuso e desapontado, não desistia de sua empresa e procurava algum novo estratagema para desequilibrar e perturbar José. Com a devida permissão divina, passou a molestá-lo novamente, desta vez com insinuações que envolviam a vida irrepreensível que ele levava, tanto aos olhos de Deus como ao das pessoas em geral. O santo se horrorizava com tais insinuações e se consolava humildemente em Deus, considerando-se um miserável pecador e dizendo: Sou uma criatura miserável e muito indigna. Amemos ao nosso Deus, pois Ele é digno de nosso amor e perfeitíssimo em todas as suas ações,
e é digno de ser muito amado e exaltado. O demônio tentou José de todas as formas possíveis e inimagináveis. Somente contra sua grande pureza nada lhe foi permitido, fato que o irritava profundamente e fazia com que procurasse alguma forma de fazer com que José proferisse alguma palavra que contrariasse essa sua nobre virtude de pureza. Todavia, sendo o santo muito inocente e muito simples, jamais lançou essa palavra. Mas, em meio a esses conflitos e tentações, e também a insinuações referentes à sua humildade, rezava mais fervorosamente ainda, no sentido de que Deus o ajudasse a manter a sua castidade. Mais uma vez, em seu sono, o anjo lhe disse que acompanhasse suas orações também com jejuns e a submeter seu corpo a estes sofrimentos, orientação essa que ele seguia à risca e contra a qual nunca se rebelou. Dessa forma, o demônio foi novamente derrotado e José foi o vitorioso. Aquele, embora desistisse temporariamente de perturbá-lo, jamais deixou de molestá-lo, periodicamente com suas fraudes e armadilhas. A vida retirada e solitária levava pelo santo era censurada e criticada por muitas pessoas. Muitas vezes, jovens de sua idade o procuravam em casa para levá-lo a diversões naturais da situação. Ele, então, com toda delicadeza, recusava seus convites. Ele lhes dizia que sua maior diversão estava em ler e estudar as Sagradas Escrituras, assim como a vida dos patriarcas e profetas, para que pudesse imitá-los em suas virtudes, pois, através dela, se haviam feito amados e favorecidos por Deus, e também muitos agradecidos por ele. E José os exortava para que agissem da mesma forma. Não faltaram aqueles que vieram a seguir seus conselhos e procuravam também imitá-lo, pois lhe falava com tanta graça e delicadeza que suas palavras lhe iam direto ao coração. Depois de ter dado conselhos tão saudáveis, José se retirava para rezar novamente por todos aqueles que não atendiam às suas orientações, no sentido de que Deus os ajudasse e lhes concedesse a graça de fazê-lo no futuro. O Senhor o atendia nessas preces, e o santificado jovem se alegrava sobremaneira ao saber que eles passavam a colocar em prática os conselhos que lhes dera, e disso ele agradecia a Deus. Entretanto, também não faltaram os que o censuravam e que viam suas orientações de forma errada. José tomava para si a culpa deste fato, dizendo que, sendo pecador, não merecia atenção e crédito para ser ouvido por eles. Retirava-se em lágrimas e orava a Deus para que empregasse sua misericórdia com os que tripudiavam sobre seus conselhos e para que ele não levasse em conta as suas muitas culpas, mas tão somente o mérito que ele tinha em amá-lo e servi-lo com toda a fidelidade. Pedia também que ele iluminasse aquelas pessoas e fizesse com que elas conhecessem as verdades de suas manifestações. Deus muito se comprazia com tudo isso e não permitia que essas súplicas fossem feitas em vão. Fato esse que animava José a novas exortações, muitas vezes rigorosamente seguidas por outras pessoas, do que ele muito rendia agradecimentos ao Senhor. José como defensor e protetor dos moribundos. Entre as muitas graças que Deus concedeu a José, uma das mais singulares foi a que se refere aos desafortunados moribundos e agonizantes. O santo demonstrava uma tal compaixão por esses infelizes e deles
não se afastava por saber dos grandes perigos a que estavam sujeitos nos últimos instantes de suas vidas, quando o demônio tudo faz para ganhá-los e conduzi-los ao sofrimento eterno. O anjo avisou José em seu sono sobre esses perigos, todos que ameaçavam os agonizantes, e sobre a necessidade que eles apresentam em ser auxiliados e amparados nesses últimos conflitos da vida. À medida que José conjecturava sobre esse aviso, Deus introduzia em seu coração um grande compadecimento e uma imensa caridade para com as pessoas nesse estado. Havendo Deus destinado o santo como defensor e protetor dos agonizantes, desejou que ele exercesse tais funções, inclusive durante sua vida terrena, com o máximo de amor e caridade para com eles, tão infelizes, fazendo com que José entendesse muito bem as necessidades das pessoas em seus últimos instantes de vida, dos quais, entretanto, dependeria uma eternidade de felicidade infinita ou de eternas misérias e amarguras. Esses motivos o levaram a ter imenso desejo em ajudar os moribundos, e ele se utilizava de tudo o que conhecia no atendimento dessas pessoas em agonia. Permanecia durante horas ajoelhado junto a elas, suplicando para que Deus lhe concedesse passagem amena e feliz desta vida para a outra, e para que elas repousassem então serenamente no seio de Abraão. O santo não sossegava ou descansava ao saber que alguém se encontrava em tal estado e se aplicava em suas súplicas para que Deus atendesse suas necessidades naqueles difíceis momentos. Estando por acaso presente, não se afastava, até que aquelas pessoas chegassem ao fim de sua vida, animando-as sempre para que confiassem na misericórdia divina e resistissem às tentações do demônio. E os que iam morrer se sentiam extraordinariamente confortados e consolados com aquela assistência que o santo lhes dava, fazendo com que fossem significativamente diminuídas as forças do mal, através de todas as preces que realizava. Deus concedeu a José a graça de que as pessoas que ele confortasse nesse estado não morreriam por completo, mas sim seriam endereçadas em parte para o limbo, em parte para o purgatório. José estava ciente desse fato e muito se alegrava com isso, agradecendo ao Senhor essa tão grande concessão. O demônio se enfurecia sobremaneira, vendo essa tão grande caridade exercida por José para com aquelas pessoas. Certa noite, entre as muitas que ele havia passado junto à cabeceira de doentes, o demônio lhe apareceu com aspecto horrível e aterrorizante e o ameaçou para que ele desistisse de seus intentos e daquela sua assistência aos agonizantes. José, intimidado com aquele horroroso acontecimento, recorreu a Deus, solicitando sua ajuda. Isso fez com que o demônio desaparecesse. O santo permaneceu em preces, durante as quais ouviu a voz do Senhor que o animava a não temer e a prosseguir na caridade que fazia com que aqueles pelos quais tinha tão grande compaixão. Animado por essa voz interior, o santo desenvolveu ainda mais o seu sentimento caritativo e continuou a ajudar aquelas pessoas por meio de fervorosas orações. E sentiam muito felizes e confortados aqueles aos quais era permitida a presença de José por ocasião de suas mortes. Felizes, pois se libertavam dos assaltos do Satanás, e suas almas eram enviadas para bons lugares, através das quais muitas preces do santificado José. Entretanto, em razão também dessas suas obras piedosas, o santo passou por inúmeros aborrecimentos e perseguições por parte de pessoas instigadas pelo demônio.
Todavia, ele jamais desistiu dessas práticas, que muito compraziam a Deus e que tantos auxílios levavam ao seu próximo, sendo que seu anjo frequentemente lhe falava a esse respeito. Em uma de suas muitas aflições de José, em razão dessas perseguições que lhe eram feitas, o anjo lhe falou mais uma vez durante seu sono e lhe disse de parte de Deus: ele deveria dar continuidade a praticar esses atos caritativos, mesmo porque o Senhor prometia conceder-lhe uma extraordinária graça por ocasião de sua própria morte. Embora não lhe tivesse sido dito qual fosse essa graça tão especial, o fato é que foi realmente extraordinária, pois a José foi permitido morrer no convívio de Jesus e Maria, em meio à sua amorosa assistência. Embora o santo não soubesse do que se tratava, muito se animou com o aviso do anjo e continuou praticando aquelas ações, delas jamais desistindo, mesmo quando perturbado por alguma ação do demônio, que muito se esforçava em prejudicá-lo. No entanto, jamais o conseguiu, pois o santificado jovem era animado e fortalecido pela graça divina. E como essa ação agradasse muito a Deus, José se empenhava todo e não permitia a pessoa alguma que o desviasse daquela sua obra, executada que era para a glorificação de Deus e para o bem do seu próximo. Amém. São José, rogai por nós. Amém. Que bênçãos conhecer a vida do nosso querido patriarca, pai amantíssimo São José. Se você não é inscrito no canal, seja bem-vindo, se inscreva no canal, deixa seu like, ative as notificações, assim você receberá não somente esse livro de São José, as novas orações, vídeos aqui do canal, que fazemos tudo para a honra e glória de Deus. Fique com Deus, salve Maria, viva Cristo Rei.